Irmãos, quero trazer uma palavra para nós essa noite, bem assim, acho que diretiva. Eu gosto de ser sempre intencional nas nossas ministrações. E você que está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo. De vez em quando eu gosto de ser teólogo, de vez em quando eu gosto de ser mais profético. E de vez em quando, normalmente eu gosto de deixar o Espírito Santo fluir. Mas eu gosto sempre de trazer um conhecimento para esclarecimento e nós sair com um conhecimento a mais em cada culto. Então nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui e finalizar vinculando a ceia do Senhor. Amém? Então eu quero começar lendo uma frase e nós vamos estar orando, logo depois que eu ler essa frase. Preste atenção, a obrigatoriedade na obediência é para quem não honra ou ama. Então é necessário uma pressão para a obediência. Isso não é aliança, porque a aliança é nutrida pela honra. Então não é necessário pressão para a obediência. Porque onde há honra e amor, há obediência. Obediência é o resultado de honrar e amar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Somos gratos por esse local que o Senhor nos deu, para este tempo, para a tua igreja estar se reunindo. Oramos para que a prosperidade dos céus venha sobre esta casa. Oramos para que os recursos venham ser enviados. E oramos muito mais do que isso, Senhor, para que o teu reino seja visto, o teu nome seja engrandecido e a tua graça seja derramada em cada coração pelo teu Espírito. Amado de nossas vidas, nós queremos que este lugar seja um ambiente para a salvação de vidas. Nós queremos que esse ambiente seja um ambiente para a propagação da tua palavra. Então nós oramos, Deus, para que a tua edificação, a tua palavra venha ser fundamentada em cada coração nesse lugar nesta noite. Oramos para que todos os céus de bronze seja quebrado neste lugar. Oramos para que toda mente seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. E que em nome do Senhor Jesus não haja nenhuma dispersão neste lugar. Nós proibimos toda ação humana, toda ação carnal, toda ação do inferno neste lugar, e nós oramos para que a liberdade do Espírito esteja aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, querido, que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Só que essa palavra está, não é estar no sentido geograficamente de presença, mas ela no original, no grego, ela vem de uma ideia de governo. Então em um ambiente onde o Espírito de Deus governa, há liberdade. E se a gente parar e analisar, se aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, então por que existe tantos cativeiros? Simples, irmão. Deus está em todos os lugares? Sim ou não? Sim. Deus está num boteco nesse momento? Sim ou não? Aí começaram a bugar, né? Sim. Por quê? Porque ele é onipresente. Ou seja, ele ocupa todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, a segunda pergunta que a gente precisa se fazer é: Deus, ele se manifesta em qualquer ambiente? Não. Por quê? Porque Deus, ele só se manifesta em um ambiente de honra. Deus, ele só se manifesta em um ambiente de amor e uma obediência, em um ambiente de obediência, mas não uma obediência como nós aprendemos por muitos anos, que ou você obedece ou então você está indo para o inferno, ou você obedece ou então Deus vai tocar na sua vida financeira. Se você não obedecer, e nós passamos a tentar obedecer as coisas de Deus, a palavra do Senhor, mediante uma pressão de medo. E essa frase que eu comecei lendo, eu quero ler novamente para nós dar continuidade à palavra. A obrigatoriedade na obediência é para quem não honra ou ama. Então presta atenção, irmão. Se você serve ao Senhor, ou se você vai à igreja, se você está num ambiente porque você se sente na obrigação, ou você sente que você pode perder a salvação em não fazer isso, então eu quero te falar, meu irmão, que você está fazendo tudo errado. Porque o Senhor Jesus, o próprio Jesus Cristo em João, no Evangelho de João, ele disse o seguinte: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então a obediência não é para um ato de obrigatoriedade, mas é para um ato de amor e honra. Então olha só, a obrigatoriedade na obediência é para quem não honra ou ama. Então é necessário uma pressão para a obediência. Isto não é aliança, porque a aliança é nutrida pela honra.
Então não é necessário pressão para obedecer. Porque onde há honra e amor, há obediência. Obediência é o resultado de honrar e amar. Essa frase eu anotei na conferência profética que eu fui lá em Itajaí. O apóstolo Luiz Hermínio falou e eu escrevi do meu jeito. Não foi da forma que ele falou, mas eu parafraseei do jeito que eu entendi. Debaixo de um discernimento eu escrevi mais algumas coisas e resultou essa frase. Mas não é sobre o que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a questão do pai. Então olha só, eu queria que abrisse a Bíblia para nós aí, Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. E nós não vamos abordar as histórias nesse contexto, não hoje. É engraçado que todas as vezes que eu prego sobre esse capítulo, eu falo isso, né? Nós não vamos abordar a história. E tem 4 anos que eu ainda não abordei, uma hora eu abordo a história profundamente. Mas eu quero abordar um ponto nesse capítulo. Lucas 15, verso 1 e 2 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos, fala comigo assim, publicanos, e os pecadores para ouvir, fala comigo assim, os pecadores. Versículo 2: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Quero parar por aqui. Esse texto, querido, é um texto que vai retratar, se você continuar lendo, ele vai contar a história, uma história em 3 formas diferentes. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, que o bom pastor vai lá e busca essa ovelha. Ele vai falar sobre a dracma perdida, e que ela foi perdida dentro de casa. E também fala do filho pródigo, mais conhecido como a história do filho pródigo. Mas se você for ler, em momento algum vai chamar aquele filho de pródigo. Então eu creio que esse é um tempo de discernir o tipo de filho que estamos nos tornando dia após dia. Por quê? Eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite ao contexto da história de que Jesus estava contando naquele lugar, naquele dia. Eu estava desde a semana passada, da outra semana, com esse texto no meu coração. E essa semana eu vi alguns vídeos relacionados. Eu falei, cara, como eu gosto de falar para os meninos, tudo fala. Então eu quis trazer algo que Deus estava trazendo ao meu coração. Então esses dias são dias de filhos que precisam discernir o coração do pai. E a grande questão, amados, é que quando Jesus ele se manifesta, Jesus ele não se manifesta para apresentar um Deus à criação. Jesus ele se manifesta para apresentar um pai. Porque como nós aprendemos no decorrer desses últimos anos aqui como casa do pai, Deus nunca deixou de ser pai. Nós é que por causa da queda em Adão deixamos de ser filho. Então foi necessário o quê? Foi necessário Jesus se manifestar para primeiro revelar o pai e depois ele mostrar para nós em vida que tipo de filho que o pai queria que nós nos tornássemos. Então olha só, Jesus ele está vindo em uma caminhada, fazendo cura, fazendo milagres, pregando, ensinando, discipulando. E no meio desse contexto, esse capítulo começa dizendo que havia 3 classes de pessoas que estavam junto dele. Publicanos, quem que eram os publicanos? Cobradores de impostos. Pecadores e os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. Se a gente fosse parafrasear quem seriam os fariseus neste tempo, querido, nós podemos dizer que seriam os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, os que servem na igreja. Por quê? Porque são aqueles que são dedicados à palavra e dedicados à igreja, dedicados à religião que nós servimos. Mas a grande sacada aqui é que Jesus ele está no meio de um contexto e ele começa a contar uma história. E ele conta primeiro a história da ovelha perdida. E ele vai falar que o bom pastor ele vai atrás daquela ovelha. E ele fala qual o pastor que vendo essa ovelha desgarrada, ele não vai atrás e não traz para si essa ovelha. E isso reflete uma situação nossa comum, queridos. Às vezes eu acredito que nós como pastores nós precisamos ter um discernimento. Dentro desse capítulo a gente consegue ter um discernimento. Às vezes tem pessoas que realmente são ovelhas perdidas. E quando a ovelha está perdida, nós como pastores nós precisamos ir atrás dessas ovelhas para trazê-las de volta ao rebanho. Mas só que daí Jesus ele continua a história, ele conta uma segunda história. A segunda história que ele vai contar dentro daquele contexto. As 3 histórias que Jesus conta é para trazer um entendimento e um discernimento.
A segunda história é da dracma perdida, da mulher que estava ali, perdeu uma dracma dentro de casa e começou a procurar aquela dracma e varreu a casa e tirou todas as coisas ali, tirou as imundícias, tirou todas as coisas até que achasse aquela dracma. E se a gente for falar aqui sobre dracma, querido, dá um estudo maravilhoso. Só que quando a gente chega na terceira história, que fala sobre a história de 2 filhos, é como se essa terceira história estivesse resumindo as 2 outras histórias que estivesse contando. A da ovelha que se foi é o filho que vai embora, e a dracma que está dentro de casa que se perde é aquele filho que estava dentro da casa. E eu creio que a pergunta a ser feita nesta noite, e eu acho que se você sair com isso no seu coração, eu já vou ficar muito feliz, é: que tipo de filho você tem se tornado nesses últimos dias e anos? Jesus nunca nos chamou, e Deus nunca nos chamou para venerar Ele na sua divindade. Jesus, Ele sempre quis nos trazer para comunhão relacional. Então, Deus na eternidade, querido, eu não sei quando, Ele decidiu criar a humanidade. E quando Ele decidiu criar a humanidade, Ele decidiu criar a humanidade para ter filhos que comungassem com Ele como Pai. Mas aí de repente Jesus está diante de uma sociedade onde ele começa a olhar para alguns irmãos, e ele começa a olhar aqueles irmãos, e eu acredito que ele começa, agora já é um pensamento meu, tá, querido? Parafraseando literalmente, é como se Jesus estivesse olhando para aqueles religiosos e pensando assim: peraí, cara, vocês teoricamente deveriam conhecer o Pai. E ele olha para uma outra classe de publicanos e pecadores, e ele começa a analisar e fala: peraí, vocês são como o que? Ovelhas desgarradas, vocês são como aquele filho que foi embora, da história do filho pródigo, e não há discernimento de nada. Mas eu creio que Cristo, Ele quis expor a nós o tipo de unidade que a igreja deveria viver. E que tipo de unidade que a igreja deveria viver, pastor Elias? Jesus, Ele propõe a história. E dentro da principal história, que é a história do filho pródigo, ele fala sobre a história de um homem que estava ali. Ele chega no pai e fala: pai, eu, em outras palavras, cansei de estar aqui, me dá o que é meu de direito e eu quero ir embora. E aquele pai pega aquela herança e dá para o seu filho, divide entre os irmãos. E pela lei da época, normalmente o filho mais velho recebia o dobro da herança e o mais novo recebia a metade. Então aquele filho pega aquela herança, leva, e a Bíblia diz que ele desgasta do jeito que quis, com prostitutas, meretrizes e tudo mais. Mas um outro filho fica dentro de casa. E a grande sacada aqui é que Jesus estava chamando aquele povo, literalmente, de 2 tipos de filho. Um filho que se perdeu fora e um filho que estava perdido dentro. E para quem que ele está falando isso? Ele está falando isso para os fariseus e pecadores que estavam naquela ocasião. Então eu queria que você mudasse a ótica de pensar que Jesus estava apenas contando uma história. Mas naquela ocasião é como se Jesus ele virasse para os fariseus, e digamos que, vamos chamar essa fileira aqui dos fariseus. É como se ele chegasse para os fariseus e começasse a falar assim: olha, existia um pai, e esse pai tinha 2 filhos. E havia o irmão mais velho e o irmão mais novo. E daí vamos chamar essa classe aqui de publicanos e pecadores. Eita nós, hein? Você está ficando feio, pastora Verinha. Então olha só, Jesus ele está literalmente fazendo isso. Ele está contando uma história, mas para confrontar a realidade daquela sociedade naquele dia. E o que ele está falando para aqueles fariseus? Porque aqueles fariseus eles falavam assim: Felipe, quem é esse que senta no meio de pecadores e publicanos? Que tipo de homem de Deus é esse que senta no meio de pessoas pecadoras? Então Jesus ele começa a falar: olha, havia um homem que tinha 2 filhos, e um daqueles filhos decidiu chegar no pai e pedir a sua herança. E daí a gente sabe a história: esse filho desperdiça, perde tudo. Então quando aquele filho, um dia ele decide voltar, a Bíblia diz que ele chega a um ponto que ele perde todos os seus bens. Preste atenção, irmão. Ele perde todos os seus bens, e quando ele perde todos os seus bens, ele chega num ponto onde a Bíblia diz que ele estava trabalhando num lugar e querendo comer comida de porco, porque ele não tinha o que comer. E ele fala: opa, na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai até os servos comem e vestem bem. Voltarei para a casa do meu pai e falarei: pai, pequei contra os céus e contra ti.
Só que a Bíblia fala que havia ali naquela casa um irmão. Então era como se Jesus estivesse falando assim: olha, e quando aquele filho chega, aquele pai abraça e o beija, e recebe e faz uma festa, o irmão, que são os fariseus, ele está literalmente apontando para os fariseus e falando: esses irmãos, esse irmão chega para o seu pai, e o que esse irmão fala para o seu pai? Lucas capítulo 15, verso 29 e 30. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Olha o que os irmãos aqui, os fariseus, estão dizendo. Vindo, pois, este teu filho. E o que eu quero trazer hoje, querido, dentro da consciência. Agora vamos misturar tudo aqui, todo mundo é filho. Não importa se é fariseu ou não, mas é filho. Mas aqui, ó, dentro do contexto do que o Senhor está falando aqui, a ceia só faz sentido, querido, se nós compreendermos o que Jesus está ensinando nas entrelinhas dessas histórias. Porque muitas vezes, quando a gente vem para este ambiente para cear ao Senhor, a gente vem para um ambiente de entender que é a comunhão dos filhos, ou a gente vem para um ambiente de comer pão e tomar suco de uva. Presta atenção, irmão, Deus não traz nós nessa noite para nos fazer comedores de pão e bebedores de suco de uva. E muitas vezes a nossa atitude é como a atitude desse irmão mais velho dentro da igreja. A gente vem para a ceia pensando o seguinte: é algo litúrgico, é uma vez por mês, eu não posso faltar esse dia, haja chuva, haja sol. Por quê? Porque esse dia é dia de eu comer pão e beber suco e pedir perdão dos meus pecados. Então ninguém pode atrapalhar a minha cerimônia. Irmãos, vamos ser sinceros, quantas pessoas pensam assim? Quantas vezes você já pensou nesse dia de ceia e pensou assim: cara, hoje eu vou para aquele lugar lá para partilhar virtude. Hoje eu vou para aquele lugar ali porque eu quero orar por alguém e liberar o poder de Deus sobre a vida de um dos meus irmãos. Sabe, irmão, quantas vezes você já veio ao culto, não somente a ceia, mas pensando assim: cara, eu estou tão cheio de Deus hoje, que eu estou doido para pegar um daqueles adolescentes, abraçar ele, beijar ele assim, e mostrar para ele o quanto Deus o ama, através de uma ação mesmo de compromisso, de amor entre irmãos. Quantas vezes nós já viemos com esse coração? Será que nós não estamos como esse filho mais velho? Eu gosto de contar essa história, e essa história eu não gosto de chamar de história do filho pródigo. Eu gosto de chamar essa história de o amor de um pai. Porque ali conta a história de dois tipos de filho. Eu quero perguntar para você nessa noite: que tipo de filho você tem sido? Os dois filhos estavam naquele ambiente por interesse. Um pelo interesse, está retornando, um pelo interesse da comida que o pai podia dar, porque até os empregados tinham comida, pastora Verinha. O outro pelo interesse dos cabritos e da herança que ele poderia ter ainda da parte do pai se o pai morresse. Será que as nossas reuniões, querido, não têm se tornado tão litúrgicas e tão sem sentido, que os nossos domingos não têm sido para nós como irmãos, sabe, como igreja do Senhor, se alegrar e falar: cara, eu vou para aquele ambiente para ter um encontro com meu pai e ao mesmo tempo se relacionar com os meus irmãos, porque este é o objetivo do culto, querido. O objetivo do culto, das nossas reuniões, só faz sentido se nós discernirmos o corpo. Então aquele irmão mais velho, quando aquele irmão mais novo chega e pede perdão para o pai, fala: pai, perdoa o meu pecado, perdoa-me, porque eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, me recebe como um dos teus empregados. Você sabe o que aquele filho estava falando, querido? Ele não queria a comunhão do pai. Essa é a grande verdade. Ele não queria se relacionar com o pai. Ele queria a comida que os empregados também tinham. E eu fico me perguntando: será que muitas vezes a gente não vem para a igreja com esse coração? A gente só quer o salário mais alto que Deus pode proporcionar para nós se nós dermos um dízimo alto. Nós só queremos a cura no nosso corpo físico que o Senhor pode proporcionar, porque aqui é um ambiente de cura e milagres. Quando na verdade o que o pai queria era apenas o seu filho de volta. Ou será que nós não estamos como aquele irmão mais velho, que quando os irmãos mais novos chegam,
todo quebrado, destruído, arrebentado às vezes ministerialmente, ou sei lá, teve aquela caminhada, aquela trajetória, né, Felipe, no pecado assim, e de repente decide voltar. Aí alguns irmãos decidem abraçar e falar: nossa, estamos contigo e tal. Aí começa o burburinho: se soubesse o que ele fez, não ia dar essa moral toda. Só eu que já pensei isso, irmão? Será que foi só o pastor Elias que já teve esse tipo de atitude como irmão mais velho? De falar: se esse pastor soubesse o pecado desse cara, nem receberia ele. Sabe o que é pior, querido? O pior para mim nessa história aqui não é o fato desse irmão pensar assim. O pior nessa história é o pai chegar para aquele irmão, para aquele filho, e falar assim: meu filho, o teu irmão estava perdido. Meu filho, o teu irmão estava desgarrado, estava desgraçado, ele poderia morrer a qualquer momento. Eu acho que o mais pesado é quando esse irmão, ele fala assim: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu pecado, teus mandamentos, nem pecado, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho. Sabe o que esse irmão está falando, querido? Ele pode ser teu filho, ele só não é meu irmão. E daí quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a ceia do Senhor, Paulo ele vai dizer assim: porque todas as vezes que nós comemos e bebemos da ceia indignamente, nos tornamos culpados pelo corpo de Cristo. E talvez você que está aqui pela primeira vez, talvez você se escandalize. Eu não estou nem aí se você se escandalizar, estou aqui para te esclarecer a Bíblia. Quantas vezes nós pegamos esse texto, aí a gente vai para um cantinho na igreja, para ficar pedindo perdão de pecado para Deus, pensando o seguinte: eu preciso me tornar digno da ceia, porque você acha que tem a ver com o pecado que você cometeu durante a semana ou durante aquele mês. E não estou também abrindo a porteira para dizer que você tem que viver a vida de qualquer jeito e vir aqui ceiar, porque não, querido. A ceia do Senhor, Paulo deixa bem claro: se você bebe sem discernir o corpo, você sabe o que é discernir o corpo? É você olhar para o seu irmão e falar assim: cara, eu tenho comunhão com esse irmão. Quando eu vejo o meu irmão se perdendo, eu vou atrás dele, eu tento liberar uma palavra de vida para ele. Ou será que eu sou igual esse irmão aqui que está atacando pedra? Sabe, será que quando os nossos irmãos mais novos que está desestruturado vai para uma balada, fuma, bebe, ou sei lá, dá aquela esfriada espiritual, que sabe, fica 3, 4 cultos sem vir na igreja, aí você pergunta: ô irmão, o que está acontecendo? Eu estou triste, eu não sei o que está acontecendo comigo. Será que nós somos aquele que se identifica no corpo de falar: cara, estamos juntos, vem cá, não desfalece não? Ou será que nós somos aquele santarrão fariseu da história aqui? Que daí Jesus ele está falando assim, agora vamos voltar à história aqui de como Jesus está falando. Jesus está no meio de fariseu, publicano e pecador. Sabe o que eu imagino? Então a galera dos fariseus volta de novo. É como se Jesus estivesse falando para eles assim: olha, o teu irmão estava perdido, o teu irmão estava distante, mas agora o teu irmão voltou para casa. Vamos celebrar porque o teu irmão voltou. Mas sabe o que os fariseus diziam? Ele é teu filho, só não é meu irmão. Aí sabe o que Jesus estava mostrando com um ato de justiça e de verdade naquele lugar? Vocês não é o tipo de irmão que deveria ser. Eu sou o padrão. Por isso que eu ando no meio de pecadores e publicanos. Sabe por quê, irmão? Sabe por que a igreja, sabe por que o mundo precisam de Cristos nessa terra? Vou relembrar um outro fundamento que eu tenho ensinado nesses 4 anos, e para quem não sabe vai aprender hoje. Quem é Cristo para você? Quando você ouve a palavra Cristo, quem é Cristo? Quem é Cristo? É Jesus? Sim ou não? Mas só que Cristo não é apenas Jesus. Cristo é Jesus, mas a igreja. Então quem que é a igreja? A igreja é Cristo. Pastor, você está ficando doido? Não, irmão, a Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja.
E lá em Hebreus capítulo 1 vai dizer assim, que se o Senhor, Ele atuava no Antigo Testamento por meio dos profetas, Ele fala nos tempos atuais, Ele falou por meio de Jesus, agora por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Cristo, de quem Cristo é. Então, se no Antigo Testamento o Senhor Ele atuava por meio dos profetas, no tempo de Jesus foi Cristo, Jesus Cristo, os apóstolos, e agora no nosso tempo por meio de quem? Por meio da igreja. Você sabe qual que é a importância de você se posicionar como igreja do Senhor, irmão? Porque existe pessoas perto de você que está esperando você se tornar Cristo na vida dela. Porque quando você se tornar Cristo na vida dela, você vai ter uma mesma atitude que Cristo tinha. Qual que era a atitude que Cristo tinha? Ele sempre apontava para o Pai. Ele sempre falava, olha, se você conhecer o Pai, se você ouvir o que o Pai tem para te falar. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Religião e divindade, existe um monte de gente aí que tem para te ensinar e te mostrar. Mas o Pai, somente Cristo pode ensinar. O Pai, somente Cristo pode conduzir. E nós estamos vivendo numa era, querido, onde as pessoas perderam totalmente as suas identidades e os seus objetivos do que é a igreja. Então a gente fez com que um encontro de irmãos se tornasse um meio litúrgico. Um meio litúrgico para quê? A gente nem sabe mais por que nós vamos ao domingo aqui no culto. Sabe para que nós precisamos estar aqui nesta noite, irmão? Vou te falar, não é para comer pão e beber suco, é para nós cearmos. E você sabe o que é cear? Cear não tem a ver somente com comer pão e beber suco. Paulo ele disse, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora, Paulo em algum momento na sua existência cristã, ele recebe algo da parte do próprio Cristo. E quando você lê os textos antes, ele vai falar, olha, a ceia que você está tomando não é a ceia de Cristo. A ceia que vocês estão fazendo é a ceia de vocês. E por que Paulo chega a essa conclusão, irmãos? Porque Paulo começa a observar a forma como que eles estavam comungando na ceia. E qual que era a forma que eles comungavam naquela ceia? Eles iam ali simplesmente para comer e beber. E Paulo começa falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e partiu. Você sabe o que ganha sentido, irmãos, os nossos cultos? Você sabe o que ganha sentido as nossas reuniões? Quando nós deixamos de ser um crente melindroso, ou uma pessoa melindrosa que vem só para a fila da bênção, e a gente assume a responsabilidade de partilhar virtude na vida dos nossos irmãos. Como assim, pastor? Como partilhar virtude? Eu costumo falar sobre a oferta, mas agora eu não vou falar relacionado à oferta. Que ninguém tem tão pouco que não precise receber. E ninguém tem tanta abundância que não precise também receber. Ou seja, ninguém tem tão pouco que não tem algo para partilhar, irmão. Você lembra da oferta da viúva? Ela chega lá, ela tinha apenas algumas moedinhas. Mas com certeza tinha pessoas lá, como nos dias dos apóstolos, que entregavam terras, entregavam casas. O que eu estou querendo dizer, irmão? Talvez você pense assim, pastor, mas eu não sou nem obreiro, eu não sei nem orar direito. Mas querido, ninguém tem tão pouco que não possa partilhar algo com o outro. Pastores, ninguém tem tanto que não precisa se humilhar e ter um coração humilde para receber algo de um outro irmão que tem para oferecer. A ceia ela só ganha sentido, querido, quando nós começamos a compreender que não é sobre comer o pão, mas é sobre a gente partilhar a virtude entre nós. Então Paulo, para contextualizar isso, ele fala, porque aquele que come e bebe indignamente se torna culpado do corpo de Cristo. Por que ele se torna culpado do corpo de Cristo? Ele explica, porque tomando e comendo sem discernir, toma e bebe para a sua própria condenação. Daqui a pouquinho nós vamos comer o pão, nós vamos beber o cálice. Mas é necessário, querido, nós entendermos que a nossa reunião, nossa primeira reunião neste lugar, oficialmente mesmo, depois da inauguração, nós começamos com uma ceia. E nessa ceia nós precisamos compreender que não é sobre nós simplesmente participar de algo cerimonial,
Mas é sobre cada lugar, cada ambiente, cada culto que a gente vir, a gente gerar um entendimento de que, cara, eu tenho algo para partilhar com meu irmão, e meu irmão tem algo para partilhar comigo. Olha para o lado aí, quem é da casa do Pai aqui, e também quem não é e que está aqui pela primeira vez. Você conhece alguém que está afastado nesse exato momento? Você conhece alguém que está, entre aspas, desviado? Você conhece alguém aí que está frustrado com a igreja? Ou será que foi só eu que um dia me frustrei com a igreja? Acho que todo mundo já passou por algum tipo de frustração com a igreja, né, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. A igreja sistema, ela pode ferir, mas a igreja de Cristo, ela não fere. Porque a igreja, ela é o próprio corpo de Cristo, e sendo o próprio corpo de Cristo, ela é a extensão de quem Cristo é. Então ela precisa ser uma extensão de cura, ela precisa ser uma extensão de milagres, ela precisa ser uma extensão de transformação de realidades. Então Deus, ele te traz nesse ambiente, sabe para quê? Para você se calibrar com seus irmãos, e amanhã, na segunda-feira, você chegar perto de um desses irmãos que está nessa condição, e você ter vida para liberar sobre ele. Por quê? Porque na vida da igreja, você conseguiu desfrutar algo sobrenatural, irmão. Mas aí sabe o que o diabo fez? Ele criou nossas reuniões em um ambiente litúrgico. Para o quê? Para roubar a edificação que o Senhor quer trazer na sua vida e através da sua vida. Então, se você conhece alguém que tem falado assim: eu estou frustrado com a igreja, eu estou magoado com a igreja, a igreja, eu já estive lá, eu sei como é que é. Você vai começar a gerar uma cultura. Você vai falar: cara, você não conhece a igreja. Porque a igreja é a extensão de quem Cristo é. E se é a extensão de quem Cristo é, Cristo não fere, Cristo cura. Mas então como é que é isso? Quem que vai se tornar a extensão da cura para essa pessoa que você está pensando nesse exato momento? É você, irmão. Você sabe quem que deveria, queridos, nessa história, ir atrás daquele filho pródigo? Entre aspas, que eu creio que os dois eram pródigos. O irmão mais velho. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para aqueles fariseus. Você já imaginou quantas vezes aquele filho mais velho, ele deve ter entrado em casa e ter visto o pai, às vezes chorando, o pai triste. Por quê? Porque um filho foi embora e provavelmente aquele filho, no coração daquele pai, ele pensava: será que meu filho está vivo? Será que meu filho tem vida ainda? Será que ele está dormindo no frio? Ou será que ele está tendo pelo menos um lugar para descansar? Aí aquele irmão mais velho olhava aquilo. Talvez, tá, querido? Não está escrito dessa forma, mas eu estou parafraseando a história. Talvez aquele filho mais velho ia lá, olhava e pai, o que você tem? Cara, eu estou com saudade do teu irmão. Pai, aquilo é um rebelde, aquilo é um lascado na vida. Esquece ele, que ele morra. Quantas pessoas têm esse tipo de atitude, cara, dentro da igreja? Sabe, deixa que morra, deixa para lá, esquece. Quando aquele filho mais velho, se ele tivesse um pouco de sensibilidade, era isso que Jesus estava tentando ensinar para aqueles fariseus. Quem que era o irmão mais velho da história ali? Eram aqueles fariseus. Quem que é o irmão mais velho nos dias de hoje? Nós que já se dizemos cristão, crente, evangélico, protestante, não sei como é que você gosta de ser chamado. Eu gosto de ser chamado filho. Quem que deveria ter a responsabilidade de falar: pai, eu vou atrás lá do Joaquim lá, ó. Vou lá pegar pelo menos notícia dele, sabe? E aquele irmão mais velho chegar e falar: cara, o pai está com saudade de você, velho. Sabe qual que deveria ser nossas pregações esses dias, querido? Para as pessoas lá fora? É deixar você é pecador, você tem que criar vergonha na cara, você tem que criar posição. E a gente fala assim: cara, o pai está com saudade de você. Mas porque o pastor fulano me feriu. Cara, o pastor pode ter feito o que quiser com você, o pai está com saudade de você. Você sabe para que Jesus se manifestou, irmão? Exatamente para ele mostrar para nós assim, ó: esse é o tipo de padrão de filho que precisa existir na terra, que aonde chegar vai revelar o amor do pai a todos os filhos de Deus. O pastor Wesley Land, ele fala algo que eu gosto. Ele fala assim que ele deixou de estar pregando tantas palavras litúrgicas e ele só sabe perguntar uma coisa para as pessoas: o que o pai está falando com você nesses dias? E essa talvez seja a pergunta para nós finalizar essa parte da nossa palavra essa noite. O que o pai está falando com você nesses dias?
Querido, se você não sabe, então eu sinto muito, você precisa entrar num ambiente de secreto. Porque Jesus ele falou assim: olha, quando você orardes, vá para o teu quarto e no secreto o teu pai que te ouve te recompensará. Se a gente não está no secreto, a gente não está ouvindo. Se a gente não está ouvindo, então a gente não sabe o que o pai está falando. E eu vou te dar uma deixa. Amanhã, se você encontrar com alguém que está nessa condição que eu acabei de falar aqui, está desviado, magoado, triste, angustiado, talvez nem espere amanhã não, irmão. No final do culto, liga para essa pessoa. Fala assim: ó, tenho uma boa notícia para te dar. Que boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para te dar. O que é? Você trocou de carro? Não. Você comprou uma casa nova? Não. Você vai me mandar um pix? Não. É muito melhor do que isso. O quê? O papai está com saudade de você. Talvez ele não vai entender nada, cara, de início. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. E o que é o Evangelho, querido? O Evangelho, a palavra Evangelho significa uma boa notícia. Aí a pergunta que eu me faço: qual a boa notícia que você terá se no final desse culto você ligar para essa pessoa e você falar: olha, se você não vir para a igreja, você vai para o inferno? Aonde está a boa notícia nisso, irmão? Aonde está a boa notícia se você ligar para essa pessoa e falar: olha, essa semana tem uma campanha, vamos para a campanha? Onde está a boa notícia nisso? Sabe qual que é a boa notícia, querido? A boa notícia é que Jesus ele já pagou tudo o que deveria pagar. Ele já fez tudo o que deveria fazer na cruz do Calvário para nos resgatar como filhos novamente a um Pai. Você sabe o que o homem perdeu no Éden? Ele perdeu a filiação. E ao perder a filiação, ele perdeu a visão de quem era o pai. Então ele passou a se ver como o quê? Como um escravo. Ele passou a se ver como alguém que está ali só para servir. Por isso que Jesus, ao contar essa história, ele fala sobre o filho mais novo chegar e falar: pai, me recebe como um escravo. Por quê? Porque essa é a mentalidade do Adão caído. Mas a mentalidade do Cristo ressurreto é a mentalidade de que o Pai está esperando esses filhos retornarem. E a grande questão hoje, querido, talvez você está aí pensando: nossa, é isso mesmo, eu sou um filho de Deus. Tá, você é um filho de Deus. E se você então é um filho de Deus e você tem essa consciência real no seu coração nessa noite, eu quero te falar, irmãos, que tem muitos irmãos nossos que estão perecendo, precisando que nós nos posicione como irmãos mais velhos e fale: cara, o pai está com saudade de você. Porque ser esse filho de Deus não é só como um título de falar eu tenho um pai, não. É sobre nós estender isso para todos os filhos de Deus que não se veem como filho. E eu vou parafrasear o que o pastor Paulo Borges Júnior fala, que eu gosto muito. Eu vou te perguntar algo aqui, talvez vai te chocar, mas é para te chocar mesmo. Você, mulher, quando você olha para uma prostituta, você olha ela como uma prostituta que precisa se converter para se tornar uma irmã? Ou você olha para ela como uma irmã que está fora da condição real dela em Deus? Quando nós olhamos para um bebum, um cachaceiro, nós olhamos para ele como um qualquer, ou nós olhamos para ele como um irmão que precisa ser regenerado e que não sabe da condição de filho que ele tem? Quando nós olhamos para um pecador, para um publicano, como começa esse texto, nós olhamos para eles como Cristo olhou para aqueles publicanos e pecadores naquele momento, ou nós olhamos como aqueles fariseus, que olhou como: este teu filho, que não é meu irmão, pecou contra você? Ou será que nosso olhar é como o de Cristo, que olhou para aqueles pecadores e para aqueles publicanos, e olhou para eles como irmão, e viu eles dentro de uma condição que eles não deveriam estar, e através da palavra, através da trajetória, estavam trazendo aqueles irmãos a condição real para o qual eles foram criados, de quê? Viver diante do Pai como filhos. Vocês veem, irmão, como isso parece ser simples, mas ao mesmo tempo é complexo, profundo e simples. Que Cristo não nos chamou para nós pregarmos uma religião, que Cristo não nos chamou para nós vivermos uma religião, mas Cristo nos chamou para que quando nós estivéssemos no meio de uma roda de pessoas, a gente pensasse: cara, com quem que eu me identifico nessa história? Quando você pensa nessa história aqui, irmão, com quem você se identifica? Com o Cristo
Que está tentando mostrar para os irmãos mais velhos que ali todo mundo é irmão e filho? Ou será que nós nos identificamos com o pecador? Ou será que nós nos identificamos com o fariseu que é santo demais para estar no meio dessa galera? É tempo, irmãos, de nós voltarmos a esse ambiente de paternidade, de filiação. Não somente voltar a esse ambiente de paternidade e filiação, mas sair daqui debaixo de uma consciência. Que consciência? De que o pai está esperando esses filhos que estão perdidos lá fora, cara. E talvez você é um que está aqui nesta noite e está se sentindo realmente como um filho perdido. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite: o pai está te esperando. Não espere para amanhã, o pai está te esperando hoje, cara. Talvez você é o filho mais velho que, na segunda história, a história da dracma perdida, e ali fala, diz respeito àqueles que estão perdidos dentro de casa. Aquele irmão mais velho, ele era o filho que estava perdido dentro da casa. Ele não conhecia o coração do pai, ele não discernia o coração do pai, ele não sabia o que o pai amava, o que o pai queria. Irmãos, em nome de Jesus, que nós deixemos de ser esses religiosos que só estão nesse ambiente por meios litúrgicos, mas a gente não conhece o coração do pai. Nós estamos perdidos dentro da própria casa do pai. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós não venhamos viver essa realidade. E ao mesmo tempo, talvez nós aqui hoje temos pessoas que estão se sentindo como esse filho pródigo, sem chão, sem casa, sem saber nem como voltar. Porque eu acredito que a maior dor daquele filho que saiu de casa era a dor da vergonha de falar: poxa, cara, eu pisei na bola com meu pai. E sabe qual que é o maior fator hoje determinante de pessoas não voltar à casa do pai? Eu não estou falando como casa do pai da placa aqui não, tá, irmãos? Estou falando da nossa casa, do nosso pai mesmo. É a culpa. A culpa do quê? De se achar que não é digno, de achar que não é merecedor, de achar que não tem jeito para ele mais. Mas o que Jesus quis apresentar naquele dia foi como que estava o coração do pai. O pai pulou no pescoço daquele filho, o beijou. O pai abraçou aquele filho. O pai trouxe aquele filho para dentro de casa, fez uma festa, fez comida e celebrou a volta daquele filho. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você que está aí meio triste, meio abalado espiritualmente, cara, o pai está te aguardando. O pai está te esperando violentamente para te dar um abraço, para te receber. E eu, pastor, e eu que sou o irmão mais velho? O pai está te esperando você se manifestar como Cristo se manifestou naqueles dias, para apresentar o pai àquelas pessoas, a desfrutar de um relacionamento, a desfrutar de algo em Deus. Amém, igreja? Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Mas só alguns? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? A pergunta é agora: que tipo de filho você vai ser? Que tipo de filho você é?